É notório e sabido que o sistema prisional está falido e que tem de falência a idade do Brasil. Mas nós temos consciência e convicção de que o sistema prisional está falido para nós que acreditamos na recuperação do ser humano, mas não está falido para aquelas pessoas que vivem à custa da miséria do preso. A indústria que mais cresce hoje no Brasil é a indústria do preso. Construção de presídios dá muito dinheiro, transferência de preso dá muito dinheiro, alimentação para preso dá muito dinheiro. É uma indústria que cresce mais em porcentagens superiores ao crescimento da indústria automobilística, da indústria têxtil, do agronegócio. E, lamentavelmente, nós temos hoje no Brasil a quarta maior população prisional do mundo, com 500 mil de presos. E pouco ou quase nada foi feito nas últimas décadas para cumprir aquilo que está preceituado na legislação, uma vez que a dupla finalidade da pena, que é punir e recuperar, ela tem sido válida tão somente para o aspecto da punição, e pouco ou quase nada se faz para o cumprimento do aspecto subjetivo, que seria a recuperação do preso. Razão pela qual hoje nós temos no Brasil em torno de 85% de reincidência, e um preso custa em média, no estado de Minas Gerais, R$ 2.200 per capita mês. Ou seja, se gastam fábulas, se gasta muito dinheiro para pouca ou nenhuma recuperação. De maneira que a APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, ela nasce não como sendo a solução para o problema, e da mesma forma ela não nasce como um modelo pronto e acabado, mas ela nasce como uma alternativa viável ao sistema, de maneira que aquele que cumpre pena, ele possa, uma vez recuperado, ser reinserido na sociedade, diferentemente daquilo que o sistema faz. E a sociedade, ela também precisa ser despertada. Ela vem cometendo há séculos o equívoco de acreditar que tão somente prender resolve o problema, se esquecendo que ao final, cumprida a pena, aquela pessoa voltará muito pior. Então a APAC, ela nasce como resultado do esforço da sociedade civil organizada, da comunidade que, uma vez despertada para o problema, se dá conta deste caos que é o sistema prisional e resolve mudar este quadro de abandono. Meu nome é Flávio Pereira, sou recuperando da APAC já há 4 anos. Me orgulho de ser um recuperando da APAC. Cumpri 1 ano de condenação no sistema convencional, fui tratado como um desumano e na APAC eu pude aumentar a minha autoestima. Passei a gostar do trabalho da APAC, pois me mostrou um novo caminho de vida, uma nova integração à sociedade, e estudo na APAC com o objetivo de correr atrás dos meus prejuízos educacional, familiares. Aprendi a dar mais valor à minha família. Aqui é o regime semiaberto, trabalho externo. É aquele recuperando que já passou pelo regime fechado, já passou pelo regime semiaberto, e vai mostrar para a sociedade qual é o trabalho da APAC. Vai levar contigo o nome da APAC. Ele vai demonstrar tudo que aprendeu na APAC no regime fechado, semiaberto. Ele vai sair às 7 horas da manhã, vai retornar às 7 horas da tarde para os dormitórios do regime semiaberto. Estão em capacidade para 33 recuperandos. Aqui existe um representante do dormitório, a qual ele vai ser responsável por estar passando para os novos recuperandos a disciplina do dormitório, cobrando a higiênica pessoal, a higiênica dos armários, das camas. E vai ser todo feito o relatório mensalmente do regime, como está o funcionamento dos dormitórios, e passado para a administração. Bom, aqui é o regime semiaberto, trabalha entre os muros. A gente tem as visitas aos domingos às 8 horas da manhã até às 11 horas.
a família é bem tratada, recebemos visitas familiares de todos os parentes, menos de primos, e a gente vou perguntar ao recuperando o que ele acha entre o sistema convencional em parte de visitas e com a PAC. Não, para dizer a verdade, para mim, no caso, não teria nem como se comparar o sistema comum com o trabalho da PAC. Por quê? Porque a visita da gente aqui não passa por constrangimento, como na SUAP, tira a roupa da família, dos familiares da gente, é uma maior humilhação. E a PAC que a familiar entra não é olhado nada, porque são confiantes no familiar que não vai trazer nada que atrase o nosso trabalho aqui na PAC, a nossa recuperação. Pelo contrário, nossa família, eu acredito que é unida junto com o trabalho da PAC para nos proporcionar segurança lá fora, libertamento para sempre, que é a nossa confiança, a minha confiança das drogas, das coisas que só tem me prejudicado, e a diferença é muita. Se a gente for comparar mesmo, é 100% melhor do que o sistema comum. O nosso regime semiaberto trabalha entre os muros. Nós recuperandos tem que trabalhar 6 horas por dia, a cada 3 dias trabalhado, a gente ganha 1 a menos na remissão. Mas todos os dias, de 4h30 até as 7 horas, a gente tem o nosso momento de lazer, a qual a gente tem o direito de poder jogar um futebol, uma peteca, xadrez, damas e outras coisas que vai fazer a gente aumentar a nossa autoestima, podendo também estar lendo bons livros, tendo o contato com as escolas às 7 horas da noite. Se libertar das drogas, e eu venho com o rap da liberdade, é mais ou menos assim, hein? Começo expressando esse massacre, falta de trabalho e falta de biscate, nascido na Bom, aqui é o refeitório do regime semiaberto, é onde acontecem as alimentações, o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta. Nenhum outro recuperando pode fazer alimentação dentro dos dormitórios, não pode conter as facas, os talheres dentro dos dormitórios. Todo esse material fica sob o conceito de um recuperando que é membro do conselho, responsável pela segurança, pela disciplina e organização do refeitório. Aqui é os dormitórios do regime semiaberto, trabalham entre os muros. Temos 5 celas padronizadas com 10 recuperandos em cada dormitório. Tem um membro do CSS em cada dormitório que é responsável pela organização, pela disciplina, pela segurança das celas dos dormitórios. Temos padronizados os colchões, os lençóis de cada dormitório, que é pago pela administração. E, enfim, às 7 horas tem um novo recuperante que vai assumir a galeria como responsável da galeria noturna. Se caso algum recuperante estiver passando mal ou doente, porque todos os dias às 10 horas, todos os dormitórios são trancados e nós somos recolhidos adentro do dormitório. Ficará apenas um outro recuperando no regime externo, que vai ser responsável. Bom, aqui é a cantina do regime semiaberto, trabalho externo. É um modo de facilitar para aqueles recuperantes que são de São Paulo, Belo Horizonte, que às vezes vai ter, no decorrer de anos, 1 ou 2 visitas. Através do seu trabalho, ele vai conseguir o seu dinheiro e vai poder comprar as coisas que ele mais necessita com facilidade. Bom, aqui é a padaria do regime semiaberto, trabalho externo. Aqui trabalha um ex-recuperando como padeiro, que é responsável por estar ensinando todos os nossos outros recuperandos. Aqui faz a alimentação do regime fechado, semiaberto e aberto para casa, e também algumas encomendas que é feito pela sociedade. Se libertar das drogas, e eu venho com o rap da liberdade, é mais ou menos assim, hein? Começo expressando esse massacre, falta de trabalho e falta de biscate, nascido na Boa tarde, aqui é o horto e a horta, onde os recuperando passam a maior parte aqui trabalhando, produzindo as folhas, as verduras, que é produzido aqui mesmo, que é comercializado aqui na cozinha. Aqui a gente trabalha aqui com 4 recuperandos no horto, na horta, onde cuida da horta, e o horto também, que é produzido muda de plantas frutíferas e também árvores nativas, como a Sação do Campo, ipê, laranja, etc. E a gente trabalha aqui com 4 recuperandos. Bom, meu nome é Robson, sou ex-recuperando da APAC, de Itaúna. Hoje sou atual funcionário aqui,
coordeno a Magnete Marelli, é uma parceria que tem hoje, a APAC tem com a empresa de Itaúna, já há 6 anos. A gente trabalha peças de carro, caminhão e ônibus. Hoje a gente tem uma média aí de 30 mil peças por mês. Vim para a APAC, subi para a APAC, passei pelo sistema comum, que é a penitenciária hoje da cidade, por 1 ano e 4 meses. Subi para a APAC, fiquei 1 ano no regime fechado, 1 ano e 3 meses no regime semiaberto e 7 meses no regime aberto da APAC. Tive a oportunidade de virar um funcionário da APAC. Vamos conhecer agora o regime fechado da APAC, a qual o Recuperando vai ter uma humanização maior comparado com o sistema convencional. Ele vai ter diversas disciplinas a qual ele vai ter que cumprir, diversas organizações que ele vai ter que manter. No regime fechado hoje temos 70 recuperandos, a qual cada um é responsável pelo seu local de trabalho. Temos o CSS também, em cada regime. O CSS é o Conselho de Sinceridade e Solidariedade, e que vocês tenham um bom conhecimento. Eu quero a minha liberdade, quero curtir toda a cidade. E liberdade pros irmãos, valeu povão, eu tô aqui nesse mundão. Passando um tempo bem envolvido, eu já me acostumei, sem medo do perigo, do lado certo da vida errada. Já tava pichadão no crime, acostumado à vida do crime. Ninguém Estatística da APAC. Na verdade, a APAC começou em Itaúna no ano de 1984, e isso na pastoral carcerária. Logo em seguida, no ano de 1986, foi inaugurado o prédio onde funciona hoje a APAC feminina. E na data de 14/7/1997 foi inaugurado o prédio no qual hoje a gente se encontra hoje. O quadro de estatística vai estar falando ali da população prisional das 2 unidades, masculina e feminina, né? A APAC sempre trabalha aí com um máximo de 200 recuperandos, isso para não fugir, né, do que a APAC tem para oferecer de oportunidade para cada recuperando. Logo em seguida ali os estudos, faz parte, né, da metodologia APAC, é obrigatório o estudo. A reincidência comparativa ao sistema comum, né, é bem diminutiva. Vai estar falando ali também, né, o índice de reincidência nacional aí de 85% e o índice de reincidência da APAC com aquele recuperando que com o método de 8,37%. A saída sem escolta policial, na verdade não existe escolta policial nem com agente penitenciário. Quem faz a escolta são recuperandos do regime semiaberto, acompanhado de mais 2 funcionários da APAC que vão ficar responsáveis pela escolta. Se algum recuperando vier a fugir, ele pode comprometer a caminhada de todos os outros recuperandos do regime fechado, porque a APAC pode vir a suspender todas as escoltas, com exceção aí de alguma emergência, né, que é alguma urgência para o hospital, e também de escoltas ao fora, alguma audiência, aí a polícia vai estar vindo fazer essas escoltas. Falando também sobre os foragidos da justiça, um exemplo bem grande ali sobre a evasão, né, um total aí, né, de 15 anos, com 17 evasões e 16 retornos. Lembrando que esses retornos, o próprio recuperando, quando se dá por conta de tamanha oportunidade que ele veio a desperdiçar, ele procura estar se apresentando à APAC novamente. Também vamos falar ali dos atendimentos realizados na APAC, que são trabalhos que são feitos voluntariamente, né, que faz a redução do custo per capita. No sistema comum se paga 4 salários mínimos por cada preso. No sistema APAC, né, da metodologia APAC, se paga 1,5 salário por cada recuperando. O que ocasiona essa redução? É o próprio trabalho, né? 80% do trabalho é feito por próprio recuperando, e a gente ainda conta com esse trabalho voluntário que é feito dentro da APAC. E o trabalho no regime fechado é voltado para o lado laboterapêutico, para a gente poder estar refletindo em cima do delito que a gente veio a cometer. E para quem tem aquelas condenações maiores, vai entrar aí a linha de produção, né, hoje com a Magnete Marelli, também a fábrica de peças de sandália, que funciona no semiaberto e também no regime fechado. E o regime semiaberto, o trabalho é voltado para o lado profissionalizante, para estar preparando a gente e estar voltando ao convívio. Meu nome é Paulo Rogério, sou recuperando aqui da APAC, estou tomando conta aqui
blindado aqui do regime fechado, que é uma área de segurança, uma grande responsabilidade, que eu, como recuperando, não tendo polícia, eu que tomo conta e faço parte daqui, desse local de serviço. Aqui funciona um local onde a gente chama de farmácia. Na verdade, existe um recuperando que é membro do conselho, que é um grupo, né, do CSS, conhecido como Conselho de Sinceridade e Solidariedade, que vai ficar responsável por esse setor. Existe um enfermeiro profissional que é funcionário da APAC, e ele vai estar vindo ensinar o recuperando que fica responsável por esse setor a trabalhar aqui. Ele vai ser o auxiliar do dentista, né, que a gente tem o atendimento odontológico semanal, e também do médico que veio fazer um atendimento semanal, um trabalho voluntário que a gente tem aqui também. Todos os medicamentos ficam armazenados também aqui, tanto o medicamento analgésico, quanto também o medicamento controlado. Existe uma lista com o nome do recuperando, o nome do medicamento, o horário que tem que ser ingerido. Todo medicamento tem que ser ingerido na presença do recuperando responsável por esse setor, porque o mau uso desse medicamento pode trazer problema para todo o regime fechado, ser repassado para outro recuperando que não tenha a necessidade de estar tomando aquele medicamento. Então, por esse motivo, tudo é armazenado aqui, como também tem um armário na salinha ao lado que funciona a perfumaria, onde fica armazenado todos os perfumes e desodorantes. Por conter álcool também pode trazer problema para todo o regime fechado. Sempre que algum recuperando quer fazer uso, vem até o responsável, usa e volta a armazenar novamente. A vida do crime, ninguém merece. Acostumado a praticar 157 no dia de azar. Foi que eu odeio e acabei indo parar dentro de um xadrez. Olá, eu quero a minha liberdade, quero curtir toda a cidade. E liberdade pros irmãos, valeu povão, eu tô aqui nesse mundão. Cacerado, eu lá dentro daquele momento. Bom, aqui ao lado funciona a nossa sala de aula, né, onde é o espaço físico que vai acontecer as aulas de alfabetização, também as aulas de xadrez e aulas de violão, que são trabalhos voluntários que são feitos aqui dentro da APAC. Existe também 2 máquinas aí de computadores que são usadas ali para algumas aulas básicas. E junto da sala de aula, onde ficam recuperando responsável pela limpeza e organização, também funciona a biblioteca, né, que funciona como uma biblioteca normal mesmo. Todos os livros são catalogados. Sempre que qualquer um de nós recuperandos venha pegar um livro emprestado, a gente tem um período de 3 dias para estar devolvendo ou estar renovando. O nosso quadro de avaliação disciplinar diária, ele não é um quadro punitivo, e sim um quadro informativo. É por aqui que qualquer pessoa que vier adentrar o regime fechado vai saber como é que anda a disciplina de todos os recuperantes que se encontram aqui no regime fechado. Na nossa laboterapia de madeira, todo recuperando, quando ele chega à APAC, ele tem que passar de um período de 60 a 90 dias dentro das laboterapias. Existe a laboterapia de madeira e existe a laboterapia de pano. Isso vai ficar sob opção dele. Na laboterapia de madeira, né, tem muito trabalho que é feito aqui, que quando a gente chega na APAC, a gente ainda vem com a mentalidade voltada para a criminalidade, alguns, né, ainda voltados para as drogas. E aí você vê esse trabalho que é feito aqui, a primeira coisa que você vai falar é que você não é capaz de fazer, que você não dá conta. E aí, através de seus próprios companheiros de cumprimento de pena, você vai descobrir que é capaz sim, né, que aquelas mesmas mãos que estavam na rua cometendo crime, é capaz de fazer coisa muito bacana. Tem muita ferramenta aqui dentro que, se usado de má fé, né, se fosse dentro do sistema comum, daria tudo para acontecer uma rebelião, uma agressão física grave, mas que isso, graças a Deus, nunca veio acontecer. Aqui também tem um membro do conselho que trabalha aqui dentro, que fica responsável por fazer uma contagem de todas as ferramentas todos os dias. Nenhuma ferramenta pode sair daquela porta para fora, a não ser pelas mãos de algum membro do conselho. Né? Então ele fica responsável por isso aí e também de estar orientando o pessoal aqui, até porque não existe nenhum profissional dentro das laboterapias. Aqui funciona a Secretaria do Regime Fechado. Nós recuperandos costumamos falar que aqui funciona o coração do regime fechado. Por quê? Nada que eu preciso de nós recuperandos para com a administração, nada que eu pedir verbalmente vai ser válido. Só é válido aquilo que é por escrito. Então fica um membro do conselho, que hoje é o Sidney, que fica responsável por esse setor. Tudo que eu preciso, eu venho até o Sidney e ele vai preencher aí os pedidos. Nós temos aqui alguns exemplos de atendimento da direção, atendimento jurídico, né, que ele fica responsável por tudo isso aí.
é bom frisar também a questão da solicitação de transferência. O recuperando não é obrigado a cumprir pena na APAC. Se ele não estiver satisfeito com tanta regra, questão do telefone celular, não tem telefone, não tem droga, né? É bem mais difícil cumprir pena na APAC do que no sistema comum, ele pode sim pedir a sua transferência de volta. Aqui funciona o nosso refeitório. Na verdade, toda a alimentação vai ser feita no regime semiaberto para os próprios recuperandos de lá e vai ser enviado para o regime fechado. No regime fechado tem uma equipe de 6 recuperandos que ficam responsáveis pela limpeza e organização do refeitório. Vamos inverter o papel do sistema comum aqui também. No sistema comum a gente alimenta dentro de marmitex, né? E às vezes tem que fazer a própria tampa do marmitex de talher. Na APAC nós vamos poder estar invertendo isso aí, fazendo uso de prato de vidro normal, talher, né, normal. Essa mesma equipe que fica responsável pela limpeza e organização do refeitório também vai ser responsável pela limpeza dos pratos e talheres que a gente faz o uso. A televisão é de uso coletivo, funciona aqui no refeitório também, não temos televisão nas celas, ela tem horário de funcionamento e para estender o horário para alguma programação especial nós temos que ter disciplina durante todo o dia. E nos horários opostos ao de alimentação vai funcionar a laboterapia de pano, né, que é o pessoal que trabalha com tapete, origami, né, que é o pessoal que faz trabalho com papel e também a fábrica de pecinhas da sandália. Por ocasionar menos sujeira, tudo funciona aqui nos horários opostos ao de alimentação. Aqui funciona o diferencial da APAC. Primeiro, um decálogo, né, que foi criado dentro da metodologia APAC, como se fosse os 10, baseado, né, dos 10 mandamentos da lei de Deus, mas ali baseado dentro da metodologia. Primeiramente, o segundo item lá que cita o diálogo como entendimento. Na verdade, o sistema comum, né, oferece aí o sofrimento como entendimento, ou pancadaria, né, o espancamento, tudo aí de ruim que a gente passa dentro do sistema comum e nada funciona. Prende nós no intuito de melhoria e, na verdade, vai soltar a gente cada vez pior, porque dentro da cadeia a gente só vai aprender maldade. O 10º item ali vai estar resumindo tudo, né, Deus como fonte de tudo. Até porque as coisas com Deus já é difícil, sem Deus torna-se quase que impossível. E aqui funciona a nossa cela forte. No sistema comum, geralmente essa cela é conhecida como solitária, como corró, né? São vários nomes que são dados a essa cela. Na APAC nós também temos essa cela forte. No sistema comum, geralmente uma cela azulejada até o teto, onde não tem cama, não tem banheiro, tem um buraquinho no chão ali que é para você poder fazer suas necessidades. Sua alimentação geralmente vem em saquinho plástico, que você tem que alimentar com as mãos. Paga um pet com 2 litros de água. Você não sabe se você bebe, se você toma banho, se você joga suas necessidades fora, né? Enfim, você passa por um momento aí bem difícil dentro do sistema comum, né? E na APAC também a gente tem essa cela. Existe uma pessoa que está aí com a gente há bastante tempo, né, mas sempre que a gente vai receber alguém aí, a gente vem antes conversar com ele, para ele bem receber vocês. Eu vou estar abrindo, vocês podem ir lá conhecer. Na verdade, na APAC, a nossa cela forte foi transformada numa capela, né? Ela é aberta às 6 horas da manhã, juntamente com todas as celas, e trancada às 9h30 da noite. Ela só foi fechada agora para a gente poder estar fazendo essa apresentação. E a pessoa que eu falei que está aí bastante gente, né, está lá conosco, que é Jesus Cristo, que eu acredito que é o grande motivo, né, de a gente estar dentro de um presídio, onde não tem distinção de artigo, não tem polícia, não tem agente penitenciário, e é modelo hoje, né, para todo o nosso país e também para o mundo. Aqui funciona o nosso pátio de banho de sol, e na APAC também foi criado o banho de lua, né, de acordo com a disciplina, pode se estender o horário do pátio, ficar aberto aí até às 9h30 da noite. Até às 7 horas vai ser realizado nosso horário de lazer, né, que é afins de peteca, futebol, dominó, xadrez, dama. Após as 7 horas já tem que ficar mais tranquilo, e às 9 horas inicia-se o horário de silêncio. O pátio também funciona como espaço físico, junto com a laboterapia e o refeitório como espaço físico para nós recebermos nossos familiares aos domingos. E temos também aqui também a grande diferença, né, do sistema comum para nós. Nós podemos usar nossas próprias roupas ao invés de estar usando uniforme, como é no sistema comum, mas tem aquele detalhe da lavagem das roupas. No sistema comum, geralmente, existe uma
opressão bem grande, né, em volta da faxina, em volta da lavagem de roupas. Aqui cada recuperando tem que lavar suas roupas e não pode nem mesmo mandar para lavar em casa. Então é uma grande diferença que existe junto aí do sistema comum. E também é o único espaço destinado para fumantes, por ser o único local aberto do regime fechado. O pessoal respeita bem aí a questão da laboterapia, refeitório e corredor, mas nas celas ainda a gente vive um problema, né? Uma luta diária que a gente tem quanto ao cigarro, mas a gente procura montar a cela de fumante e não fumante. Passando um tempo bem envolvido, eu já me acostumei, sem medo do perigo, do lado certo da vida errada, já tava pichadão no crime, acostumado a vida. O quarto de visita íntima familiar, né, são 3 quartos padrão. Como é que ela vai funcionar? O recuperando tem que ter um período mínimo de 2 meses, né, de ter chegado na APAC para ele poder começar a fazer o uso da suíte. Ele vai ter que passar por uma grande burocracia também. Ele vai ter que comprovar o relacionamento com prazo mínimo de 6 meses, tem que ter 2 testemunhas de ambas as partes, tanto da parte do recuperando e também da esposa ou namorada. E só pode ser familiar, o familiar tem que apresentar aqui, procurar a secretária executiva da APAC, que no dia de hoje é a dona Aparecida, e ela vai estar fazendo aí essa sindicância. Após isso ser realizado, vai passar também pelos exames de HIV, né, porque se algum dos dois tiver aí o exame positivo, o parceiro tem que estar ciente também, tem que estar de acordo com isso aí. O horário de funcionamento da suíte é das 7 da noite às 7 da manhã, então por isso que a família tem que ser comunicada e tem que estar de acordo com a esposa ou o namorado estar vindo dormir aqui na APAC. Após passar por toda essa burocracia, vai ser enviado aí, né, a resposta que está liberado para o conselho, e aí o conselho vai montar a escala da suíte que funciona de 15 em 15 dias para cada recuperando. Cada recuperando vai ter ali, quem faz o uso, né, vai ter seu dia separado ali.